Bora começar direto com o vídeo, dessa vez sem enrolação. Talvez você não conheça o Anderson França, mas ele é um ativista pelos direitos humanos já há muito tempo, e eu vou ler aqui um pouquinho da biografia dele, né, do currículo dele, para você entender quem é essa pessoa e por que eu tô falando dessa pessoa aqui hoje. Bem, o Anderson França, ou Dinho, nasceu em 1975 no Rio de Janeiro. Ele foi porteiro, camelô, vendedor de revista, ativista social e empreendedor. Ele criou a Dharma ACC, agência de publicidade na Maré, e realizou o primeiro TED numa favela carioca. E também criou a maior escola de negócios populares do Rio, a Universidade da Correria, e a Casa do Dharma, uma casa colaborativa na Zona Norte. Então dá pra ver aqui, né, por esse currículo, né, que o Anderson França, ele tem um trabalho muito expressivo, muito importante. Tá, mas por que eu tô falando do Anderson França aqui? E quantas vezes eu vou falar o nome Anderson França nesse vídeo? Não sei, eu vou deixar um contador aqui no cantinho. Eu não conheço o Anderson França há muito tempo. Eu conheço há pouco tempo, da internet mesmo, de, né, seguir nas redes sociais e ver, acompanhar um pouquinho do trabalho dele. Só que o meu contato maior com ele veio porque ele fez uma piada que eu achei divertida, na verdade. Será que eu consigo encontrar essa piada aqui? A piada dele foi a seguinte: os caras criaram o não de queijo, o pão de queijo vegano. Por menos que isso, Minas se rebelou com a Inconfidência. E por causa dessa piada que ele fez, né, esse post dele teve 1 milhão de comentários e likes e compartilhamentos, enfim. E teve um monte de veganos que ficaram bravos e falaram coisas como: ah, a gente pratica a escravidão com esses animais e não sei o que, e você fica falando desse jeito, né? E o Anderson França ficou muito puto. E eu descobri depois que já tinha meio que uma briga ali entre o Anderson França e os veganos, colocando aqui entre aspas, os veganos, né? Eu li essa piada porque alguém me mandou e falou: olha só que ele fez essa piada aqui. Eu li essa piada e pra mim, o que eu entendi foi: a piada é, mineiros gostam tanto de pão de queijo que, se alguém interferir nessa receita, eles vão se rebelar, né? E tipo assim, se essa piada estivesse falando de, sei lá, polvilho, fizeram um pão de queijo sem polvilho, com farinha no lugar do polvilho, ela continuaria fazendo sentido, sabe? Então a questão aqui não era o veganismo. Mas enfim, um monte de vegano ficou bravo e ele ficou muito bravo com um monte de vegano que veio falar com ele. E aí os ânimos se aumentaram ali nos comentários e, e eu mandei uma mensagem pra ele, porque eu vi um vídeo que ele postou logo depois, falando que quando ele chama algum vegano pra conversar, não acontece essa conversa. E bem, vocês sabem que eu adoro conversar sobre veganismo, né? Se tiver qualquer evento, qualquer lugar, se tem oportunidade, eu vou falar de veganismo. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, super respeitosa, falando que, pô, admiro o seu trabalho, não tô aqui no intuito de tentar te ofender, eu queria, né, abrir esse diálogo, bora trocar uma ideia. Ele me respondeu assim, tipo: tô abrindo uma live no Instagram agora, entra lá. E eu, caracas, meu Deus, parei tudo que eu tava fazendo, peguei o celular e fui pra sala aqui de casa pra gravar essa live com ele. Foi assim, foi meio que, não teve um debate ou uma discussão, né, mas foi meio que cada um apresentando meio que seu ponto de vista, e eu descobri que eu concordo com um monte de coisas que ele fala, né, que ele tem razão em um monte de coisas que ele fala, mas um monte de outras coisas, talvez nem tanto. Mas não pelas coisas que ele fala, mas sim pela forma como ele escolhe falar sobre isso. A gente fez essa live, se você quiser assistir, essa live tá disponível no Instagram dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E depois dessa live, né, a gente manteve uma relação respeitosa, e ele inclusive me chamou para escrever um texto que eu escrevi para a coluna dele, falando sobre... Eita, olha quem chegou. Oi, Luna. Nem ouvi você chegar. E ele me convidou para escrever um texto para a coluna dele. Eu escrevi um texto, né? Então ele manteve essa abertura. Só que eu queria conversar aqui um pouquinho sobre as coisas que foram ditas e a forma como as coisas foram ditas, pra gente tentar entender onde é que tá a falha. Porque isso não é uma coisa que só o Anderson França faz. Muitas pessoas fazem. Principalmente dentro do movimento da esquerda, né? Entre aspas aqui. Tem muita gente que usa meio que esse mesmo argumento que ele usa. Mas deixa eu ver, onde é que eu tava aqui? E tipo assim, esse argumento, que não é bem um argumento, é meio que uma forma de enxergar isso. É tipo assim: veganos são elitistas, veganos são racistas, veganos são, né, escrotos. Ponto final. Esse é meu argumento. Esse argumento, ele é muito, muito problemático, porque ele desconsidera completamente o veganismo, né? É importante, às vezes, né, a gente esquecer um pouco do movimento vegano, das pessoas que representam o veganismo, e voltar a atenção e os olhos pro veganismo em si. O
o que é o veganismo? O que o veganismo propõe? O veganismo propõe uma maneira de enxergar o mundo onde nós, como espécie humana, não nos consideramos superiores e, portanto, né, autorizadas a explorar animais de outras espécies da forma como a gente quiser. E isso casa super com a ideia propagada pela esquerda, de uma forma geral, de que o capitalismo é uma merda que mercantiliza tudo e mercantiliza, inclusive, a vida desses animais, né? E dá um valor para elas, um valor monetário. Eu já cansei de falar disso aqui, né? Se eu estiver me repetindo, me desculpe. Mas pausando esse vídeo rapidinho, só para você lembrar de considerar apoiar o meu trabalho em apoia.se/veganovitor. Eu tô tentando viver só de ativismo, então se você deixar umas moedinhas aqui no meu chapéu virtual, você pode me ajudar a alcançar esse sonho de trabalhar só com ativismo. Quem sabe daqui uns 6 meses, daqui um ano, não sei. Me dá uma força aí que quanto mais cedo melhor, por favor. Continuando com o vídeo. O maior erro que eu vejo quando, não só o Anderson França, né? Eu tô usando o exemplo dele aqui por causa dessa interação que a gente teve, mas uma galera usa essa mesma argumentação para justificar que não é vegano, né? Tipo, colocar sempre os veganos, ou ainda aqueles veganos com quem eu tive uma interação ruim, como representantes máximos do veganismo e por isso eu não posso ser vegano por causa dessas pessoas aqui. E isso é muito triste porque, veja bem, nos movimentos por justiça social que se tratam apenas de seres humanos, né, só apenas da nossa espécie, as vítimas das opressões, elas têm a oportunidade de fazer alguma coisa a respeito, né? Elas têm a oportunidade de se rebelar, elas têm a oportunidade de se organizar politicamente, né? Isso acontece há centenas de milhares de anos, onde um povo oprimido resolve se organizar politicamente, resolve, né, se rebelar de alguma forma e lutar contra a injustiça, contra a opressão que eles estavam sofrendo. E isso acontece muito hoje em dia, né? Até hoje, claro, existem um monte de movimentos que estão lutando ainda para direitos básicos, para ter direitos básicos. E o Anderson França é um dos caras que luta por isso. Ele luta muito, né, contra a opressão, contra o racismo, né? É muito importante que existam pessoas assim e é muito importante que a gente enxergue essas pessoas como aliadas. Então, eu vou usar esse trechinho do vídeo para deixar claro aqui que eu não estou criando uma intriga, uma noção de que ele é o meu inimigo de forma nenhuma. Eu considero o Anderson França um aliado, inclusive eu falei isso pra ele durante a live que a gente teve. Só que, voltando na questão dos movimentos por justiça social, no caso do movimento pela libertação animal, os animais não humanos, né, os animais de outras espécies, eles não têm a capacidade de se organizarem entre si para fazer uma grande rebelião, uma greve de fome, fazer uma organização militar, sei lá, de forma que eles pudessem lutar contra, né, os opressores, que somos nós, no caso. E por isso fica, né, cabe a nós, seres humanos, ou alguns de nós, um pequeno grupo de seres humanos, lutar pela libertação desses animais. E aí cria-se esse problema que é eu conversar com outro ser da minha mesma espécie sobre aquela outra espécie ali que está sofrendo. E ela não pode fazer nada, nem falar nada, não pode ter uma voz ativa nessa luta. Então, fica meio que esse embate aqui, e fica tipo eu falando você está errado, e ele me apontando para mim, falando você se acha superior, você acha que não sei o quê, você, né, tá me agredindo verbalmente. Enquanto que as verdadeiras vítimas dessa opressão estão aqui excluídas, estão aqui sofrendo, estão aqui sendo mortas, sendo exploradas para trabalho, sendo exploradas para entretenimento, sendo exploradas para testes, para todas as formas de benefício para a nossa espécie, que a gente consegue explorar esses animais, a gente faz isso. E a gente fica aqui nesse embate. Então fica, eu não quero ser vegano porque vegano é chato. Eu vou continuar explorando animais porque eu encontrei um vegano uma vez que ele falou uma besteira pra mim. E tipo, cara, pensa nisso dessa maneira. Eu vou continuar explorando animais porque uma vez um vegano foi chato comigo. Então, assim, as vítimas dessa enorme injustiça que está acontecendo, né, que a gente chama de especismo, elas não podem fazer nada, elas não têm uma voz ativa nessa luta e a gente fica aqui se degladiando, fica aqui apontando dedos. A galera do movimento vegano tentando encontrar diversas formas, né, de acabar com essa opressão, e a galera que não é vegana e que é ativamente contra os veganos ou o veganismo, fica atacando a gente ao invés de falar sobre o problema. Então, fica aqui qual seria o meu conselho? Porque mesmo depois dessa conversa, o Anderson escreveu um texto onde ele ainda estava com essa mesma opinião, esse mesmo ponto de vista. Qual seria o meu conselho para alguém que pensa dessa forma, né? Que os veganos são muito chatos, então eu não quero ser vegano, então não fala dos veganos. Esquece que vegano existe, tá? Pensa em veganismo, pensa em respeito por outras espécies, pensa em o que a gente está fazendo com esses outros animais
nós como espécie, nós como sociedade, o que a gente está fazendo com eles? De que forma a gente está explorando essas criaturas? Isso é justo? Fala disso aqui, fala da exploração, fala do impacto ambiental, fala da questão de saúde. E esquece um pouco os propagadores dessa ideia, né? Todos os movimentos vão ter pessoas babacas, vão ter pessoas agressivas, vão ter pessoas sem noção. Todos os movimentos. E se eu resolver deixar de me unir a algum movimento, se eu resolver deixar de apoiar algum movimento, porque eu encontrei uma pessoa representante, entre aspas, talvez, desse movimento que foi estúpida comigo, eu não vou me juntar com movimento nenhum, porque eventualmente a gente vai encontrar essas pessoas, né? Então é importante a gente falar da injustiça em si. É importante a gente falar do especismo. O que é o especismo? Por que é importante a gente lutar contra o especismo? Por que é importante a gente se posicionar como anti-especista? E não por que é importante a gente se posicionar contra anti-veganos, sabe? Esquece os veganos. Foca aqui no especismo, no veganismo, nessa opressão. Foca nas vítimas dessa opressão. As criaturas que estão mais sofrendo diante de toda essa exploração. E tenta enxergar também toda a cadeia de exploração que existe por causa dessa opressão, por causa do especismo. Toda essa cadeia de exploração que envolve o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil, da indústria da carne, que envolve queimadas nas florestas, que envolve o genocídio dos povos indígenas, que envolve a questão de saúde, sabe? Que envolve um monte de outras questões ligadas com os direitos humanos, ligadas com questões pertinentes para a nossa espécie também. E enxerga isso de uma forma mais complexa, de uma forma mais completa, de uma forma mais profunda, sabe? Estuda as relações entre isso, tenta se desvencilhar um pouquinho dessa ideia de que o grande problema do mundo são os veganos são uma desgraça. Se não fossem os veganos, eu seria vegano. Mas provavelmente, se não fossem os veganos, ninguém seria vegano, porque ninguém, né, os animais não iam estar lá falando, por favor, pare de me comer, né? Enfim. Tinha mais uma coisa ainda que eu queria falar nesse vídeo. Eu queria falar também sobre uma questão que o próprio Anderson falou assim, não adianta me mandar perfil de 5 pessoas no Twitter, de 5 veganos da periferia, pessoas negras e veganas, que isso não muda a questão do movimento em si. Ele tem razão nesse sentido, né? O fato de existirem alguns representantes, né, de um veganismo popular que fazem parte de minorias sociais não muda a forma como o movimento vegano é enxergado, não muda a forma como o movimento vegano é majoritariamente percebido. Só que ele continua nessa ideia de falar de veganos, falar das pessoas que são veganas, ao invés de falar das vítimas dessa opressão, ao invés de falar de antiespecismo, ao invés de falar dessas outras coisas. E uma outra coisa ainda que eu queria apontar é que, tipo, às vezes nós, como veganos, a gente também é agressivo pra caramba com pessoas que não são veganas ainda, e a gente acaba caindo, né, nessa armadilha de ficar bravo e acusar a pessoa e querer estar certo e querer brigar e provar para a pessoa que ela está errada, e isso normalmente não é o melhor dos caminhos quando a gente está tentando ter um diálogo com alguém, quando a gente está tentando ter um impacto positivo, quando a gente está tentando ter uma mudança realmente positiva. Esse barulho de patinha, não sei se estão ouvindo, essas patinhas aqui são da Luna. A Luna, que é essa cachorra aqui, ó. Então eu recomendo que você converse com as pessoas numa boa, sabe? Tipo, pô, vamos trocar uma ideia, vamos falar de ideias, não vamos atacar uns aos outros, né? Vamos conversar sobre antiespecismo, vamos conversar sobre veganismo, né? Vamos fazer perguntas, ao invés de jogar, né, respostas e verdades na cara das pessoas, sabe? Vamos mandar uma mensagem privada falando assim, oi, tudo bem, eu vi que você postou isso, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, eu quero entender melhor os seus pontos, eu quero te apresentar alguns outros pontos que você talvez ainda não conheça, né? Tem várias maneiras de abordar esses assuntos sem a gente ser agressivo, sem a gente criar inimigos. Eu acredito que, uma vez que, não só o Anderson França, mas as outras pessoas que compartilham dessa opinião que ele tem, uma vez que elas entenderem melhor essa questão, né? Entenderem melhor o antiespecismo, entenderem melhor a opressão que esses animais sofrem, elas serão aliadas importantíssimas na luta pela libertação animal. Então eu já vejo elas como aliadas em outras questões, muitas, né? Mas em relação à luta pela libertação animal, eu acho que elas podem vir a ser aliadas importantíssimas. Então vamos manter sempre isso em mente, lembrar que a gente não nasceu vegano, né? Então, se você nasceu uma pessoa vegana, comenta aqui que eu quero conversar contigo um pouquinho mais. Eu adoraria trocar uma ideia com pessoas que já nasceram veganas, para saber como é que foi essa infância. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se quiser, deixa um comentário aqui dizendo o que você concorda e o que você discorda, né? Eu falei um monte de coisas assim sem muito roteiro. Eu tinha aqui um guia para me orientar, mas eu fiz meio sem roteiro. Então,
Eu espero que não tenha ficado muito confuso, espero que eu tenha colocado as ideias aqui de um jeito legal. Então é isso, continua me acompanhando aqui no YouTube, no Twitter e no Instagram, e eu vejo vocês na semana que vem. Beijo!